agora no Metrópolis. Defenderei, cumprirei com... Desacato é torturar e matar! Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho! Se Deus não quisesse que a gente bebesse, não tinha criado o fígado, o lúpulo e o malte. Se Deus não quisesse que a gente bebesse, não teria inventado o barril. Vamos, Sabatia! Eu quero viver só disso agora. O sole mio. Essa enciclopédia, ela nasceu da análise de outras 10 enciclopédias não ficcionais, vamos dizer assim. E a partir daí, eu criei esses 50 artistas e suas obras também. 50 anos depois do golpe militar, os números de atos de censura, de pessoas mortas e desaparecidas parecem não dar conta dos verdadeiros dramas sofridos pelos militantes e suas famílias. Mães, irmãos e filhos que não puderam enterrar seus mortos. Pessoas que tiveram a vida brutalmente interrompida, não só pela morte. E em meio à dor, as vozes daqueles que insistem em ter saudades do tempo em que a democracia não existia. O que eles não enxergavam? O que não enxergam? Nossos convidados estão aqui para desanuviar mentes. A jornalista Hildegard Angel perdeu o irmão, torturado até a morte. Teve a mãe, a estilista Zuzu Angel, assassinada pela ditadura. Camilo Tavares é diretor do documentário Necessário, o dia que durou 21 anos sobre o golpe militar. E é filho do jornalista Flávio Tavares, também torturado durante o regime. Boa noite e muito obrigada pela presença de vocês aqui no Metrópolis. Boa noite. Boa noite. O golpe militar de 1964 já surgiu em meio a mentiras, a manipulações e muita gente teve ali uma cortina de fumaça, os olhos vendados por muito tempo, né? É difícil desfazer isso, né? Há 50 anos depois a gente percebe que ainda é muito difícil desfazer isso, não, Hildegard? A gente nem entende por quê, né? Que forças poderosas são essas que nos impedem de esclarecer e de revelar fatos que já não são mais recentes, já são remotos, né? A história de Tiradentes, para ser contada, demorou mais de um século, a história dos Inconfidentes. Será que a nossa história de 50 anos vai precisar demorar mais de um século para ser contada realmente como aconteceu? É a questão que a gente devia colocar, contada nos bancos escolares, realmente como aconteceu, sem dúvidas, sem contraposição, sem marchas nas ruas. Será que não seria ridículo você ter uma marcha nas ruas contra os inconfidentes? É como eu vejo essas marchas nas ruas para que volte a militarização no Brasil. Camilo, a sua motivação para esse documentário parte um pouco por isso, né? Para esclarecer fatos. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Me assusta muito a falta de conhecimento do que foi a ditadura, né? E as consequências que ela gerou para todos nós, né? Eu sempre costumo falar que o meu grande medo, né, é a ignorância, né? O grande medo que eu tenho é a falta de conhecimento do que realmente ocorreu nesse período para que a gente não cometa os erros do passado. E nesse sentido, os jovens, né, e a nova geração precisa a fundo conhecer bem o que foi essa tragédia que foi a ditadura militar, justamente para que a gente defenda a democracia e dê valor à sociedade que a gente vive hoje, né? Hildegard, a sua mãe quase literalmente saiu gritando pelo Brasil e pelo mundo as atrocidades dessa ditadura. Para ela, a morte do filho, do Stuart, que tinha 26 anos, foi muito difícil e ela morreu sem que esse reconhecimento acontecesse. Quando o reconhecimento da morte dele aconteceu? Olha, pelo governo brasileiro? A mamãe,
a indignação dela foi contra o governo brasileiro, foi contra os brasileiros e foi contra ela mesma. Foi contra a ignorância de todos daquele momento que o Brasil vivia. Ela se insurgiu contra a ignorância de todos. Ela quis abrir os olhos de todo mundo. E num momento em que todos faziam questão de fechar os olhos, porque era uma questão de sobrevivência, porque foi no governo do Médici. Que foi terrível. Que foi o pior momento. Que foi um momento que congelou as ideias. Foi um momento em que houve um bloqueio coletivo pela sobrevivência. E ela conseguiu quebrar aquele gelo. Ela conseguiu romper aquela atitude catártica coletiva e falar, e gritar. E ela era vista como uma louca. Quando a esquizofrenia era dos outros. E ela era vista como a única louca, quando eram todos os outros loucos. E ela conseguiu romper aquela parede de loucura e reagir. Ela conseguiu reagir no momento em que o ser normal era ser impassível. E ela conseguiu reagir e falar e denunciar e gritar e ir contra o comportamento vigente naquele momento. E apenas 22 anos depois da morte dela e 26 anos depois da morte dele, é que o governo brasileiro reconheceu ambas as mortes. Agora, até hoje, os brasileiros não reconhecem o assassinato de Zuzu Ângelo, porque até hoje é comum você ler na grande imprensa grandes jornalistas dizerem que a Zuzu Ângelo morreu num acidente de causas inexplicáveis. Inexplicáveis. Mas é incrível você ler artigos de jornalistas consagrados de terminarem suas crônicas dizendo que Zuzu Ângelo morreu. É como por um acidente de causas inexplicáveis. É como se eles se recusassem a assumir que o Brasil viveu aquele momento. Porque matar Zuzu Ângelo não tem justificativa. Não tem. Matou o Stuart, mas ele sabia no que ele estava se metendo. Ele foi um terrorista. Torturou o Flávio Tavares, mas ele sabia, ele estava bem grandinho para saber o que ele estava fazendo. Ele era um ideológico, mas assassinar uma mãe de família não querem reconhecer. A gente tem um trecho de um filme que foi protagonizado pela Patrícia Pilar, uma cena muito emocionante da Zuzu no tribunal, no momento, inclusive, de indignação dela. Que é um fato real. Que é um fato real e a gente queria mostrar para vocês. Por favor. Só com liberdade se pode prender. Só com ela se pode julgar. Também só com liberdade se pode condenar ou absolver. Mas aqui, assassinos se arvoram em juízes. A senhora meça suas palavras, senão será presa por desacato a este tribunal. Desacato foi não terem cumprido a lei na hora que prenderam o Stuart. Desacato foi não terem cumprido a lei na hora de interrogá-lo. Desacato é torturar. É uma cena muito forte e a Zuzu, nesse momento, ela era uma estilista consagrada, era uma estilista reconhecida internacionalmente, né? E, inclusive, ela usou a arte dela para fazer denúncia, né? Ela, de alguma forma, paralisou a vida para lutar contra isso, mas também usou a arte dela para denunciar. E a Zuzu, ela instrumentalizou a moda, tanto a criação quanto a atividade, para fazer política. Por que a atividade? Porque a moda era vista como uma atividade de frivolidade, de futilidade.
que dava a Zuzu Ângel acesso às colunas sociais. Então, era vista como uma atividade sem perigo, inócua, que seria uma covardia você reagir a uma mulher, uma fashion designer. Olha só, por exemplo, esse vestido. Esse vestido é um vestido de protesto político, que são as andorinhas. Desfile em Nova York, em 1971. Esse foi o desfile de protesto político da Zuzu Ângel, na casa do cônsul-geral do Brasil em Nova York, que na época, olha, o encerramento do desfile, mamãe de luto, fechado, com um anjo que virou seu símbolo pendurado no pescoço e com o simbólico cinto de crucifixos que representavam os mortos pela ditadura brasileira. Olha só, essa estilista fazendo esse tipo de associação. Agora, a gente vai ver muito mais da vida da Zuzu, a importância dela para a moda. Eu quero só lhe dizer, claro, é a primeira vez que eu assisto esse desfile, porque nós ficamos décadas procurando esse filme. Estava nos arquivos da TV Cultura? Estava nos arquivos da TV Cultura. Esse filme foi a ABC americana e só foi encontrado agora por ocasião dessa Que bom, eu fico muito feliz. Dessa exposição, é verdade, do Itaú. Do Itaú, a exposição que abre na terça-feira, mais de 400 itens. O Metrópolis vai acompanhar e eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso estúdio, viu? Eu que agradeço esse convite. Parabéns pela sua luta de sempre, viu? Muito obrigada, querida. O Camilo fica aqui com a gente porque tem mais discussão sobre a ditadura militar, tá, Camilo? Maravilha. Bom, a gente segue o programa agora para falar de musicais. Os grandes nomes do gênero no Brasil fizeram uma apresentação especial nesta semana para os seus futuros colegas. Foi a aula inaugural do primeiro curso de graduação em teatro musical no SESI São Paulo. Os pupilos começaram sua educação com festa. Meus pés, sinto frio nos pés. Vamos fazer uma noite que é uma celebração. Convidamos os amigos, a nata do teatro musical brasileiro. E eles eu vou ser só um mestre de cerimônias e eu só vou ensinar eles como é que se agradece aos aplausos. Aprenderam? É assim que uma vedeta de teatro musical agradece aos aplausos. Vamos, Sabatia! Uma aula inaugural com gostinho de vitória para os 64 alunos selecionados para o curso de formação de atores em teatro musical. Eles passaram por testes que incluíam aptidão teatral, musical, dança e canto. E olha que muitos abandonaram seus empregos para estarem aqui. Durante 10 anos fui metalúrgico, é uma coisa até interessante que o SESI tem essa ligação e tal. Mas paralelo à empresa, eu já cantava, eu canto em casamentos e festas italianas, enfim. E eu quero viver só disso agora. O sole mio. O que você fazia antes? Você era estudante? O que você fazia? Eu era assistente administrativo na Odebrecht, uma empresa de engenharia civil. E eu abandonei tudo e agora sou ator, performer de teatro musical. Qual foi o seu primeiro musical? Meu primeiro musical profissional foi o Fantasma da Ópera. O que mudou em termos de mercado daquela época para hoje no Brasil? A gente tem um público mais seletivo. A gente tem atores muito mais especializados. As pessoas que estão chegando para fazer uma audição, para fazer um musical pela primeira vez, estão muito melhor preparadas do que naquela época. Em 15 anos, o mercado de musicais no Brasil se tornou o terceiro maior do mundo. Só para se ter uma ideia, são 20 mil apresentações, 18 mil empregos diretos, 7 novos espetáculos por ano, com elenco e músicos brasileiros. Hoje em dia eu canto 200 vezes melhor do que eu cantava quando comecei, porque eu faço aula. Estudar é fundamental na nossa profissão. Você aprende até o teu último espetáculo, você está aprendendo alguma coisa. Eles estão tendo uma oportunidade de trabalhar e principalmente de aprender com quem faz. Se me der um rato sal, quero camundongo ao mel. Se me der um camundongo, me sirvo de um ratão.
quando eles saírem, estiverem prontos, como é que você acha que vai estar esse mercado? Ah, meu Deus, dezembro de 2016, eu espero que o mercado seja cada vez mais aquecido, porque de fato a gente precisa de pessoas cada vez mais qualificadas para corresponder a essa demanda que a gente tem hoje. E daqui a pouco a gente fala mais dos 50 anos do golpe militar. Eu vou conversar com o diretor Camilo Tavares e o jornalista Oscar Pilagalo. Tem também velhas virgens aqui no estúdio. Até já. Agora, no Metrópolis. Desacato é torturar e matar! Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho! Se Deus não quisesse que a gente bebesse, não tinha criado o fígado, o lúpulo e o malte. Se Deus não quisesse que a gente bebesse, não teria inventado o barril. Vamos, Sabatia! Eu quero viver só disso agora. O sole mio. Essa enciclopédia, ela nasceu da análise de outras 10 enciclopédias não ficcionais, vamos dizer assim. E a partir daí, eu criei esses 50 artistas e suas obras também. Anos depois do golpe militar, os números de atos de censura, de pessoas mortas e desaparecidas parecem não dar conta dos verdadeiros dramas sofridos pelos militantes e suas famílias. Mães, irmãos e filhos que não puderam enterrar seus mortos. Pessoas que tiveram a vida brutalmente interrompida, não só pela morte. E em meio à dor, as vozes daqueles que insistem em ter saudades do tempo em que a democracia não existia. O que eles não enxergavam? O que não enxergam? Nossos convidados estão aqui para desanuviar mentes. A jornalista Hildegard Angel perdeu o irmão, torturado até a morte. Teve a mãe, a estilista Zuzu Angel, assassinada pela ditadura. Camilo Tavares é diretor do documentário Necessário, o dia que durou 21 anos sobre o golpe militar. E é filho do jornalista Flávio Tavares, também torturado durante o regime. Boa noite e muito obrigada pela presença de vocês aqui no Metrópolis. Boa noite. Boa noite. O golpe militar de 1964 já surgiu em meio a mentiras, a manipulações e muita gente teve ali uma cortina de fumaça, os olhos vendados por muito tempo, né? É difícil desfazer isso, né? Há 50 anos depois a gente percebe que ainda é muito difícil desfazer isso, não, Hildegard? A gente nem entende por quê, né? Que forças poderosas são essas que nos impedem de
esclarecer e de revelar fatos que já não são mais recentes, já são remotos, né? A história de Tiradentes, para ser contada, demorou mais de um século, a história dos Inconfidentes. Será que a nossa história de 50 anos vai precisar demorar mais de um século para ser contada realmente como aconteceu? É a questão que a gente devia colocar, contada nos bancos escolares, realmente como aconteceu, sem dúvidas, sem contraposição, sem marchas nas ruas. Será que não seria ridículo você ter uma marcha nas ruas contra os inconfidentes? É como eu vejo essas marchas nas ruas para que volte a militarização no Brasil. Camilo, a sua motivação para esse documentário parte um pouco por isso, né? Para esclarecer fatos. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Me assusta muito a falta de conhecimento do que foi a ditadura, né? E as consequências que ela gerou para todos nós, né? Eu sempre costumo falar que o meu grande medo, né, é a ignorância, né? O grande medo que eu tenho é a falta de conhecimento do que realmente ocorreu nesse período para que a gente não cometa os erros do passado. E, nesse sentido, os jovens, né, e a nova geração precisa a fundo conhecer bem o que foi essa tragédia que foi a ditadura militar, justamente para que a gente defenda a democracia e dê valor à sociedade que a gente vive hoje, né? E, Edgardo, a sua mãe quase literalmente saiu gritando pelo Brasil e pelo mundo as atrocidades dessa ditadura. Para ela, a morte do filho, do Stuart, que tinha 26 anos, foi muito difícil e ela morreu sem que esse reconhecimento acontecesse. Quando o reconhecimento da morte dele aconteceu? Olha, pelo governo brasileiro. A mamãe, a indignação dela foi contra o governo brasileiro, foi contra os brasileiros e foi contra ela mesma. Foi contra a ignorância de todos daquele momento que o Brasil vivia. Ela se insurgiu contra a ignorância de todos. Ela quis abrir os olhos de todo mundo. E num momento em que todos faziam questão de fechar os olhos, porque era uma questão de sobrevivência, porque foi no governo do Médici. Que foi terrível. Que foi o pior momento, que foi um momento que congelou as ideias, foi um momento em que houve um bloqueio coletivo pela sobrevivência. E ela conseguiu quebrar aquele gelo, ela conseguiu romper aquela atitude catártica coletiva e falar, e gritar. E ela era vista como uma louca, quando a esquizofrenia era dos outros. E ela era vista como a única louca, quando eram todos os outros loucos. E ela conseguiu romper aquela parede de loucura e reagir. Ela conseguiu reagir no momento em que o ser normal era ser impassível. E ela conseguiu reagir e falar e denunciar e gritar e ir contra o comportamento vigente naquele momento. E apenas 22 anos depois da morte dela e 26 anos depois da morte dele, é que o governo brasileiro reconheceu ambas as mortes. Agora, até hoje, os brasileiros não reconhecem o assassinato de Zuzu Ângelo, porque até hoje é comum você ler na grande imprensa grandes jornalistas dizerem que a Zuzu Ângelo morreu num acidente de causas inexplicáveis. Mas é incrível. Você lê artigos de jornalistas consagrados de terminarem suas crônicas
dizendo que Zuzu Ângel morreu. É como por um acidente de causas inexplicadas. É como se eles se recusassem a assumir que o Brasil viveu aquele momento. Porque matar Zuzu Ângel não tem justificativa. Não. Matou o Stuart, mas ele sabia no que ele estava se metendo. Ele foi um terrorista. Torturou o Flávio Tavares, mas ele sabia, ele estava bem grandinho para saber o que ele estava fazendo. Ele era um ideológico, mas assassinar uma mãe de família não querem reconhecer. A gente tem um trecho de um filme que foi protagonizado pela Patrícia Pilar, uma cena muito emocionante da Zuzu no tribunal, no momento, inclusive, de indignação dela. Que é um fato real. Que é um fato real e a gente queria mostrar para vocês. Por favor. Só com liberdade se pode prender. Só com ela se pode julgar. Também só com liberdade se pode condenar ou absolver. Mas aqui, assassinos se arvoram em juízes. A senhora meça suas palavras, senão será presa por desacato a este tribunal. Desacato foi não terem cumprido a lei na hora que prenderam o Stuart. Desacato foi não terem cumprido a lei na hora de interrogá-lo. Desacato é torturar. É uma cena muito forte e a Zuzu, nesse momento, ela era uma estilista consagrada, era uma estilista reconhecida internacionalmente, né? E, inclusive, ela usou a arte dela para fazer denúncia, né? Ela, de alguma forma, paralisou a vida para lutar contra isso, mas também usou a arte dela para denunciar. E a Zuzu, ela instrumentalizou a moda, tanto a criação quanto a atividade, para fazer política. Por que a atividade? Porque a moda era vista como uma atividade de frivolidade, de futilidade, que dava a Zuzu Ângel acesso às colunas sociais. Então, era vista como uma atividade sem perigo, inócua, que seria uma covardia você reagir a uma mulher, uma fashion designer. Olha só, por exemplo, esse vestido. Esse vestido é um vestido de protesto político, que são as andorinhas. Desfile em Nova York, em 1971. Esse foi o desfile de protesto político da Zuzu Ângel, na casa do cônsul-geral do Brasil em Nova York, que na época, olha, o encerramento do desfile, mamãe de luto, fechado, com um anjo que virou seu símbolo pendurado no pescoço e com o simbólico cinto de crucifixos que representavam os mortos pela ditadura brasileira. Olha só, essa estilista fazendo esse tipo de associação. Agora, a gente vai ver muito mais da vida da Zuzu, a importância dela para a moda. Eu quero só lhe dizer, claro, por é a favor. primeira vez que eu assisto esse desfile, porque nós ficamos décadas procurando esse filme. Estava nos arquivos da TV Cultura? Estava nos arquivos da TV Cultura. Esse filme foi a ABC americana e só foi encontrado agora por ocasião dessa... Que bom, eu fico muito feliz. Dessa exposição, é verdade, do Itaú. Do Itaú, a exposição que abre na terça-feira, mais de 400 itens. O Metrópolis vai acompanhar e eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso estúdio, viu? Eu que agradeço. Parabéns pela sua luta de sempre, viu? Muito obrigada, querida. O Camilo fica aqui com a gente porque tem mais discussão sobre a ditadura militar, tá, Camilo? Maravilha. Bom, a gente segue o programa agora para falar de musicais. Os grandes nomes do gênero no Brasil fizeram uma apresentação especial nesta semana para os seus futuros colegas. Foi a aula inaugural do primeiro curso de graduação em teatro musical no SESI São Paulo. Os pupilos começaram sua educação com festa. Meus pés, sinto frio nos pés. Vamos fazer uma noite que é uma celebração. Convidamos os amigos, a nata do teatro musical brasileiro. E eles eu vou ser só um mestre de cerimônias e eu só vou ensinar eles como é que se agradece aos aplausos. Aprenderam?
É assim que uma vedeta de teatro musical agradece aos aplausos. Vamos, Sabatia! Uma aula inaugural com gostinho de vitória para os 64 alunos selecionados para o curso de formação de atores em teatro musical. Eles passaram por testes que incluíam aptidão teatral, musical, dança e canto. E olha que muitos abandonaram seus empregos para estarem aqui. Durante 10 anos fui metalúrgico, é uma coisa até interessante que o SESI tem essa ligação e tal. Mas paralelo à empresa, eu já cantava, eu canto em casamentos e festas italianas, enfim. E eu quero viver só disso agora. O sole mio. O que você fazia antes? Você era estudante? O que você fazia? Eu era assistente administrativo na Odebrecht, uma empresa de engenharia civil. E eu abandonei tudo e agora sou ator, performer de teatro musical. Qual foi o seu primeiro musical? Meu primeiro musical foi... profissional foi o Fantasma da Ópera. O que mudou em termos de mercado daquela época para hoje no Brasil? A gente tem um público mais seletivo. A gente tem atores muito mais especializados. As pessoas que estão chegando para fazer uma audição, para fazer um musical pela primeira vez, estão muito melhor preparadas do que naquela época. Em 15 anos, o mercado de musicais no Brasil se tornou o terceiro maior do mundo. Só para se ter uma ideia, são 20 mil apresentações, 18 mil empregos diretos, 7 novos espetáculos por ano, com elenco e músicos brasileiros. Hoje em dia eu canto 200 vezes melhor do que eu cantava quando comecei, porque eu faço aula. Estudar é fundamental na nossa profissão. Você aprende até o teu último espetáculo, você está aprendendo alguma coisa. Eles estão tendo uma oportunidade de trabalhar e principalmente de aprender com quem faz. Se me der um rato ao sal, quero camundongo ao mel. Se me der um camundongo, me sirvo de um ratão. Quando eles saírem, estiverem prontos, como é que você acha que vai estar esse mercado? Ah, meu Deus, dezembro de 2016, eu espero que o mercado seja cada vez mais aquecido, porque de fato a gente precisa de pessoas cada vez mais qualificadas para corresponder a essa demanda que a gente tem hoje. E daqui a pouco a gente fala mais dos 50 anos do golpe militar. Eu vou conversar com o diretor Camilo Tavares e o jornalista Oscar Pilagalo. Tem também velhas virgens aqui no estúdio. Até já. Metrópolis de volta e a gente segue a discussão sobre os 50 anos da ditadura militar. O cineasta Camilo Tavares continua aqui conosco e junta-se a nós também o jornalista Oscar Pilagalo, que em seu livro História da Imprensa Paulista mostra como a mídia apoiou a ditadura no começo do regime militar. Eu já mostro o livro aqui para vocês, História da Imprensa Paulista,
que na verdade é bastante da história da imprensa brasileira. E aqui, bem-vindo o DVD, que eu estava torcendo que saiu no ano passado. Eu tinha assistido o filme, então, quando é que vai sair o DVD? Saiu, né? O dia que durou 21 anos. Eu pergunto para você, nessa questão da imprensa, a gente vê aqui que a imprensa apoiou e ficou muito surpresa. A imprensa não sabia a imprensa americana não sabia o que estava acontecendo aqui no Brasil e que os Estados Unidos estava apoiando a ditadura? Olha, eu acho que a imprensa americana, em boa parte, foi, digamos assim, ludibriada por toda essa farsa que foi montada, né? O embaixador Gordon, né, que foi aí o pilar, né, que fez toda a estratégia para acontecer o golpe aqui no Brasil, ele fazia questão de primeiro convencer a opinião pública americana, né, da necessidade desse golpe. Então a gente teve acesso ao material de 62, onde o embaixador já se direciona à Casa Branca dizendo, olha, nós temos que fazer um comunicado à imprensa americana de que o João Goulart está seguindo o caminho do Fidel Castro. Então ele já inventou uma mentira, né, que não era bem isso, e que passou a ser uma verdade, né? Então a imprensa teve um papel muito fundamental nisso. Claro. E aqui no Brasil é importantíssimo dizer que os Estados Unidos passou muita verba, né, muito dinheiro aos meios de comunicação, né, para justamente fazer uma campanha maciça de difamação do João Goulart. Né? No filme mesmo tem relatos do Plínio de Arruda Sampaio e outras pessoas que viveram a época, dizendo, olha, não havia um minuto sequer das 24 horas do dia que não houvesse uma notícia no rádio, no jornal, né, difamando o João Goulart e colocando o João Goulart como uma ameaça. Claro. Então tudo isso foi criado, em boa parte, pela imprensa. Pouca gente sabe isso e é muito bom o seu documentário esclarecer isso e o seu livro aqui, nesse capítulo especialmente dedicado à imprensa na ditadura, que a imprensa brasileira, na sua grande maioria, apoiou sim o golpe militar, eu acho que com exceção da última hora, do Samuel Weiner, exatamente, né? Que era pró-João Goulart. Exatamente, Enfim, não foi nenhuma novidade isso. Na verdade, nem precisaria desse apoio dos Estados Unidos para estimular, porque toda a imprensa paulista porque no caso o livro trata da imprensa paulista, sim, mas do Rio, enfim, a imprensa do Brasil de modo geral, apoiava o golpe, quer dizer, era contra o Jango, mas não só contra o Jango, quer dizer, era a favor realmente da deposição, e evidentemente isso só se daria através de um golpe. E, então, quer dizer, isso porque os donos de jornais eram empresários e tinham medo realmente que o comunismo se instaurasse no Brasil, é isso? Havia essa leitura que não era só dos jornais, era uma coisa disseminada, né? Quer dizer, o que se pensava era o seguinte, quer dizer, o Jango estaria à frente de um golpe de esquerda ou de uma manobra continuista. Havia uma dúvida aí. E para deter esse projeto, então, se fez um golpe reacionário militar. Né? Basicamente, foi eram as cartas que estavam na mesa. Né? Eles achavam que os militares iriam sair logo, é isso, né? O discurso era esse. Exatamente. Quer dizer, quando os militares entraram, a ideia era, enfim, colocar ordem na casa e devolver o poder em pouco tempo. E logo a imprensa percebeu que não era exatamente isso que ia acontecer, o que fez grande parte da imprensa, que apoiou o golpe no primeiro momento, já desembarcar mais ou menos em seguida. No Rio de Janeiro, o Correio da Manhã, que foi um jornal que fez editoriais violentos em favor da deposição do Jango, logo em seguida passou a denunciar torturas e desembarcou totalmente do apoio. Outros jornais demoraram bem mais e a partir de 68, enfim, a maioria começou censura, e aí as coisas modificaram. Você queria complementar? Eu queria que tenha um mecanismo, que é o IPES e o IBAD, né, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que tinha relação direta com os jornais até antes do golpe. Então, que acho que é importante ressaltar isso, ou seja, que houve uma campanha para nos convencer, né, nós brasileiros, e nós compramos uma ideia que, no fundo, era uma paranoia da Guerra Fria. Sim. Não era, né, o comunismo, né, era mais uma coisa de Cuba, né, mas será que no Brasil era isso? Eu acho que não, né? E os documentos, os telegramas que nós pesquisamos comprovam que, inclusive, as palavras eram muito cuidadosamente escolhidas para fazer um anúncio à imprensa de que o João Goulart era uma ameaça comunista, né? Sim. Então, acho muito importante essa farsa mesmo que
que a população comprou, né, de que o João Goulart era um perigo, né? E isso foi criado ao longo dos anos, ou seja, 62, 63, né, e principalmente 64, né? E aí não há governo que resista a uma campanha tão forte. Na verdade, logo na posse dele já houve quer dizer, teve aquela posse super complicada, porque ele não podia tomar posse como presidente com plenos poderes, tomou posse como um primeiro-ministro, assim, dividindo o poder com o primeiro-ministro. Já nesse momento, já havia uma campanha forte para desmoralizar, para derrubar. Só que naquele momento não foi possível, porque houve esse parlamentarismo que contornou a crise e o golpe foi adiado. Na verdade, esse golpe está previsto desde 54, com o suicídio do Getúlio Vargas. Nessa época, foi o suicídio do Getúlio que causou uma comoção tão grande que acabou adiando por 10 anos o golpe. Mas naquela altura, os atores eram os mesmos. Era a UDN, eram vários órgãos de imprensa que apoiavam a UDN, apoiavam a solução golpista. Eu fui procurar e achei você no YouTube, Camilo, falando também sobre isso, o papel da imprensa, sobre o seu documentário. Eu vi que você visitou uma exposição no CCBB que mostra a importância da imprensa nanica, inclusive, né, durante a ditadura, para que fosse fomentado o esclarecimento do que estava acontecendo. Sim. Você se viu diante disso, né? Sim. Ou seja, né, você vê que existia toda uma imprensa alternativa também que tentava denunciar a tortura até fora do Brasil, né? Ou seja, havia a imprensa alternativa que tentava batalhar justamente os grandes meios de comunicação, né? Mas realmente uma das tragédias, eu acho, que aconteceu foi isso, que a população, em grande parte, comprou uma ideia que não era nossa, né? Claro. Que eu acho que o seu livro aqui também deixa claro, e acho que atualmente as pessoas também pensam isso, que a partir do assassinato, hoje a gente pode dizer, assassinato do Vladimir Herzog, em 75, que era diretor aqui da TV Cultura. Aliás, os militares diziam que a TV Cultura era infiltrada por comunistas. A partir do assassinato, que foi colocado por eles como um suicídio, acho que a partir dali a ditadura começou a se enfraquecer. Eu acho que sim, porque a partir desse momento, assim, para a grande maioria da população, começa realmente a haver um reconhecimento de que a coisa ia muito mal, no sentido de um governo que apoiava torturas e cometia assassinatos e tudo mais. Antes, claro que isso existia, e até mais, na verdade. Entre 69 e 73, a situação era pior do que em 75, quando ele foi assassinado. Mas era uma coisa muito de porão, assim, e muita gente ou não sabia ou não queria saber. Afinal de contas, o Brasil tinha um milagre econômico, a classe média estava bem. Então era uma coisa assim, não vamos mexer nesse negócio, deixa, tá bom assim, entendeu? Em 75, não, aí teve esse assassinato de grande repercussão, ao mesmo tempo a economia estava mal, já começava a vazar. Sim, foi uma gota d'água ali a questão da morte do Vlado. Exatamente, né? Aí isso daí ganhou um público grande. Claro. Né? Nós temos aqui um depoimento de um coronel torturador que se chama Paulo Malhães. Vamos ver, eu gostaria que vocês falassem sobre. Naquela época não existia DNA, concorda comigo? Então, quando você vai desfazer de um corpo, quais são as partes que, se acharem o corpo, podem determinar quem é a pessoa? Quais são as partes? Arcada dentária, digitais, só. Matei na rua, na casa, acho que muito pouca gente. Pois é, Camilo, o que você acha, ele tá falando aí para a Comissão da Verdade, o que você acha disso? Porque no Brasil, ao contrário da Argentina e do Chile, isso agora parece que está sendo resolvido aos poucos, né? Pois é, acho que, felizmente, a gente está abrindo um pouco essa ferida, né, para a gente conseguir sanar um pouco esses erros do passado e até para dar nome aos bois, ou seja, Castelo Branco, Costa e Silva foram ditadores, né? Os torturadores, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, foram torturadores, né, justamente para dar nome correto ao que aconteceu, né? Então, eu acho que a gente está ainda engatinhando nessa verdade, né? Mas eu acho que é louvável qualquer esforço nesse sentido. Me assusta ainda a naturalidade com que se expõe a tortura, e depoimentos como esse, né, me deixam
com medo. Scar, que você eu quer acho dizer? assim, do ponto de vista da história, eu acho bom que tudo isso venha à tona, entendeu? Não no sentido revanchista, nada disso, mas assim, a gente conhecer a história, até para evitar a repetição dela, né? Exatamente. Acho que é importante que esses depoimentos realmente ganhem a mídia de um modo geral e as pessoas fiquem sabendo disso, né? Para a história não se repetir. Porque eu fiquei sabendo através de uma pesquisa do Instituto Vladimir Herzog que mais de 50% das pessoas ou achava que a ditadura não fosse importante ou não estava nem aí com essa possibilidade de voltar porque não tem conhecimento. Agora, através de um documentário como o seu e através de um livro como o seu tão esclarecedor, eu acho que isso, dependendo da gente aqui, não vai acontecer de novo. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Maravilha. Bom, agora continuamos no Metrópolis. O trabalho de Bruno Moreschi começou como uma tese de mestrado em artes visuais. Da pesquisa do discurso de enciclopédias e publicações sobre o tema nasceu uma crítica aos clichês, ao mercado e às propostas dos artistas. O jovem paranaense apresenta em São Paulo sua primeira mostra individual. Na Funarte, uma exposição com artistas de vários cantos do planeta e com técnicas também diferentes. Artistas que estão aqui, olha, neste livro, Artbook, organizado pelo brasileiro Bruno Moreschi. Vincenzo Dornello, italiano, que vive e mora em Nova York. Douglas Mitchell. O Douglas nasceu em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e trabalha em Outro é o Los Angeles. francês, o Pierre Wallace, que nasceu em Toulouse. Da Albânia. Esses artistas não existem, de fato. É o resultado de uma pesquisa do meu mestrado, que eu fiz na Unicamp, em artes visuais. Essa enciclopédia, ela nasceu da análise de outras 10 enciclopédias não ficcionais, vamos dizer assim, e que eu listei os estereótipos, os cacuetes, os padrões que existiam nessas enciclopédias, os tipos de artistas e de obras. E a partir daí, eu criei esses 50 artistas e suas obras também. Comecei com a criação das obras, foi primeiro um ano, na verdade 11 meses, criando essas obras. Em seguida levava para um estúdio fotográfico para tirar uma foto convincente desse suposto trabalho artístico. Contratei atores. Depois desse quase um ano de produção matérica, né, das obras, eu passei a escrever as biografias desses artistas. Dornello era cego de nascença. Como se não bastasse, o artista se auto-intitulava fotógrafo. Após um início produzindo desenhos realistas, Mitchell mudou radicalmente seu estilo. Eu convidei um curador, o Paulo Miada, para escolher alguns desses artistas e eles são colocados ao lado de outros trabalhos meus de fato, que não estão na enciclopédia, são meus mesmos. Esse é um trabalho que chama Procura-se. Ele é assinado por mim e também pela Camila Regis. Eu localizei os últimos 15 retratistas de polícia que ainda fazem retrato falado à mão no Brasil. E a Camila descreveu o meu rosto usando o mesmo discurso verbal. E a ideia era essa, era tentar perceber como um mesmo discurso verbal pode culminar em diferentes discursos visuais. Peguei uma pedra de médio porte, que eu elegi como sendo uma obra minha. Eu peguei essa pedra e convidei 8 fotógrafos que são familiarizados em registrar obras de arte e pedi um registro fotográfico dessa suposta obra minha, avisando que eles iriam fazer parte do projeto e tal. Por isso que esse trabalho chama-se Pedras, apesar de se basear só numa única pedra. Esses trabalhos que são assinados por mim, eles estão aqui não só por causa dessa espécie de brincadeira e jogo entre ficção e não ficção, que acaba sendo tudo ficção, mas eles nasceram também durante o processo dessa enciclopédia. E eu fiz também 50 exemplares dessa enciclopédia, em que eu pretendo, já doei alguns, mas eu pretendo doar para algumas bibliotecas especializadas em artes. E não avisar que se trata de uma enciclopédia ficcional. Eu não sei muito o quanto isso vai contaminar ou não esses lugares. E eu nem tenho, né, muito controle sobre isso. E todos os dias a cerveja salva minha vida. Esse é o título, declaração, que batiza o nome do novo trabalho das Velhas Virgens, um disco feito para os fãs
e bancado pelos fãs através de financiamento coletivo. A banda vem nos braços do povo, direto para o estúdio do Metrópolis com vocês, Velhas Virgens! Eu sei que sou esse sujeito errado que bebe de noite e dirige embriagado. E sei que trato as mulheres como réis objetos, maridos são meus desafetos. E se com os dedos no piano é só pra ganhar dinheiro e me embriagar de novo pra frequentar novos puteiros. E se a solidão eventualmente invade minhas noites vazias, eu bebo goles grandes pra afogar a nostalgia. Ninguém tem nada com isso, porque todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja me salva. E quando nada mais me resta, nem amigos, nem lugar pra voltar, nem terapia, nem sequer uma festa pro predador poder voltar a atacar, o balcão do bar ainda me retire e os garçons ainda ouvem meus lamentos. Sigo esperando jovens recém-separadas, vítimas terras do meu fingimento, yeah. E a balada recomeça outra vez, pois todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja me salva, yeah! Eu nunca tive vocação pra ser vítima, sequer amigo, muito menos honesto. E toda mentira que eu conto devia ser a última, outras virão, eu sei que não presto. Sigo dizendo pras moças o que elas querem escutar e desejando suas carnes, querendo tê-las pro jantar. Sigo bebendo na rua, até não parar mais em pé. Sigo brindando nos bares com outros amigos de fé. Eles são boêmios como eu, e todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja me salva. Todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja me salva, yeah! Velhas Virgens no Metrópolis. Paulão, por favor, venha para cá. Apresentaram aí a primeira música, a música que abre esse CD aqui, que se chama Balada para Charlie Harper. Uma homenagem ao Charlie Harper, personagem do Charlie Sheen no Two and a Half Men, que é um seriado, né? Sim. Grande vagabundo. Eu não sei quem é pior, o Charlie Sheen ou o Charlie Harper. Eu acho que eles se confundem os dois, né? E todos os dias a cerveja salva a nossa vida. É mesmo? As pessoas procuram salvação em muitos lugares, né? É. Alguns no futebol, outros na igreja, a gente vai no bar. Eu acho que talvez seja o lugar mais democrático. Vocês criam no bar? Vocês compõem Nós no bar? temos um bar, né? Vocês têm um bar, né? Nós temos um bar.
Eu prefiro relaxar no bar, sabe? Mas é um lugar para você observar, é um laboratório. Você troca muita ideia com gente de todo tipo, de todas as opiniões, observa muita coisa e daquelas opiniões você eventualmente traduz em letra de música, né? Claro. Essa música, ela fala muito disso aí, de boemia. E esse figurino de vocês que é meio glitter, não é? Meio glam, assim, início dos anos 70, é isso? É isso, a gente começou a fazer o disco sem tanta pretensão visual e até sonora. Fomos descobrindo essa coisa sonora meio setentista no disco. E começamos a pensar nessa história do visual por 2 motivos. Primeiro, porque é um jeito de você se comunicar também com as pessoas com a roupa. Claro. E o segundo motivo mais importante é que a gente toca em palcos muito grandes e muito pequenos, e nem sempre você consegue botar cenário. Então, de certa forma, o nosso figurino é o nosso cenário, entende? A gente vai meio que se comunicando com isso também. É mais um detalhe da história toda, mas você tem toda a razão, é viadagem mesmo. Juju e seus balangandãs. É aquela história, você prometeu peças íntimas da Juju para o público que financiasse o disco e também esse público poderia cantar refrão. Tudo isso aconteceu. A gente recebeu as gravações via internet. A gente trouxe algumas pessoas, que são os caras que colaboraram com uma grana maior, que gravaram um clipe que a gente está editando para botar na internet. Uma regravação de uma música nossa. E a calcinha da Juju usada já foram todas. Eu, inclusive, não recebi a minha ainda, porque eu colaborei também. E a calcinha tem que ser usada, claro, né? Mas eu ainda conto com essa possibilidade. Minha mulher não gostou muito da ideia, mas estou aguardando a chegada da minha. A outra contrapartida é que o pessoal poderia cantar no coral, no coro de um... Isso está dessa música mesmo. Ao final da música no disco, você ouve o coro todo aí das pessoas todas. Quantas foram, Cavalo? Quantas pessoas foram? 120. 120 pessoas. A gente juntou todas as vozes. E essas tirinhas? Não temos rápidas imagens, pode mostrar aí essas tirinhas, porque foram produzidas tiras também, não é isso? A gente começou a soltar isso na internet também para promover o disco. O Khaled que fez a história toda, ele desenhou e fez o... Parabéns, Khaled. A gente tentou contar um pouco dessa história de o quanto a cerveja pode salvar a sua vida mesmo, né? Pode parecer simplista, mas na verdade é bem profundo. Quando vocês fazem o show oficial de lançamento desse, que é o 14º CD, né? 14º CD. A gente toca dia 17 de abril, esse mês, lá no Carioca Clube. É quinta-feira, véspera de feriado. Eu não vou lembrar o endereço do Carioca, mas acho que vocês têm aí. Vamos estar lançando o CD oficialmente aqui em São Paulo e partindo em turnê sob a bênção da cerveja. Exatamente. Tem um show, me informaram aqui, na segunda-feira. Antes desse show, tem um show também na conhecido como Amanhã. Que vai aparecer em algum momento aqui. Tá aí, ó. Amanhã a gente toca no Sesc Carmo e é um show realmente especial, porque a gente vai tocar todas as músicas do disco, nem todas estão no show novo. Então é um momento para os fãs poderem sacar todas as músicas ao vivo e depois a gente vai atender pedidos, né? Claro, com certeza. Roy, parabéns, você é um cara sério porque participa de uma banda chamada Stones, se eu não estou enganado, e que toca músicas dos Rolling Stones, é isso? É um cara sério esse. Esse é um cara sério na banda, é o único cara sério dessa banda. Eu acho também. É o Roy Carlini. É a cerveja que está faltando, talvez. Escuta, essa questão do bom humor é essencial para o público siga. São quantas pessoas que vocês têm seguindo vocês? 300 mil pessoas no Face. Para alguns outros artistas talvez pareça um número pequeno, eu acho que não vai parecer, mas é que nós somos uma banda independente mesmo, assim. Tudo que a gente faz, somos nós que fazemos, tem mais 4, 5 pessoas trabalhando, um na lojinha, o outro é o técnico de som, o outro cuida do site. Então a coisa é construída centímetro a centímetro, entende? E eu acho que as pessoas compreendem isso e entram na jogada como entraram na história do financiamento coletivo. Claro. Elas sabem que elas fazem parte para empurrar isso. E a gente faz os discos para elas, os shows para elas também. É uma simbiose, uma safadeza divertida. Uma safadeza sensacional. Depois vocês têm mais música ainda para encerrar o nosso programa. E você está convocado para participar do nosso próximo bloco. Vamos nós, sabia? Aqui. No próximo bloco tem mais Velhas Virgens e tem o Paulão participando das nossas dicas. Depois do intervalo, até já. Accept each other, and that's a matter of fact. Indoctored into you since you were a boy. Ever since the day you've seen your rich kids' toys and you would yearn to be a part of it.
Metrópolis de volta com as nossas dicas culturais. Olha só, Marina de férias, Manuel da Costa Pinto também. Não tem importância, Cunha Júnior. Aqui, ó. Temos convidado, pelo amor de Deus. Paulão. Capaz de ser dica etílica, hein? Cuidado. A gente confia em você, Paulão. Manda ver. Qual é a sua dica, hein? Então, na verdade é um pouco etílica mesmo, porque é um livro que eu tô lendo, tá até marcado aqui, ó, que chama-se Todo Aquele Jazz, do Geoff Dyer, que é um escritor inglês, em que ele fala sobre jazz. E eu sou roqueiro, assim, mais de 3 acordes pra mim já é muita coisa, sabe? Eu não sou um cara muito grudado assim em jazz, mas eu tô descobrindo um universo das personalidades dos grandes ídolos do jazz e um jeito de escrever do cara que ele vai te romanceando, que você, de certa forma, vai vendo a melodia e a harmonia do jazz sendo transformada em palavras. É muito legal. Quem me deu um toque desse livro aqui foi o Mário Bortolotto, que é um amigo meu e amigo de todo mundo aí, que é dramaturgo. E a gente estava lá no Mercearia São Pedro, que é um lugar onde vende bebida e vende livro. Né? E ele falou, você vai ficar apaixonado por esse livro, então você vai gostar e tal. E realmente a narrativa do cara é maluca e você vai descobrindo a personalidade desses ídolos do jazz, assim, como eles eram fora do mundo e talvez isso se traduzisse na música. Ou talvez a música louca que eles fizeram fizesse com que eles ficassem meio fora do mundo, assim. São situações malucas. E o mais legal de tudo é que nem tudo é verdade. O Geoff, ele conhece muito da história dos caras e algumas coisas ele intui pelo que ele conversou, pelo que disseram para ele e o que ele cria. Então você fica num limbo entre realidade e fantasia que te põe dentro do que é o jazz, cara. Então é uma delícia. É um livro fantástico, eu tô adorando, cara. Eu tô consumindo. Pô, fiquei com vontade de ler, hein, Também. Cunha Júnior? Bela dica, hein? É muito legal Fala mesmo. bem, Todo aquele né, jazz, Geoff Dyer, Companhia das Letras. Olha, serviço completo, Paulão. Tá contratado. Beleza, vou dar a minha dica, então. A minha vontade. dica é música e de uma cantora africana que eu gosto muito e que lançou um disco agora no começo do ano, um novo disco, que é a Angelique Kidjo. Ela é de Benin e esse disco novo dela se chama Eva. E é um disco que está baseado e é um disco que tem inspiração nas mulheres africanas. Tem umas imagens para vocês sentirem a música e o clima desse disco que eu separei para vocês. Pois é, ó, a Angelique, ela tem uma característica que eu gosto muito, que não é assim a mistura dos ritmos africanos com outros ritmos, que é uma coisa que acontece frequentemente. Ela tem nos ritmos africanos a origem. A mistura acontece um pouco por acaso, mas ela parte exatamente desses ritmos. Ela não quer misturar nada. É que, como ela mora no mundo, às vezes essas misturas acontecem e ela é uma estrela da música africana que canta com muitas outras pessoas. Esse disco aí, olha, tem uma característica interessante que é a voz das mulheres. E eu gosto muito desses corais de mulheres africanas que tem até um agudo muito sofisticado e um agudo que te leva até para outros lugares. Ela utiliza muito isso. Foi um disco gravado com todos os músicos no estúdio, não foi tudo separado, os percussionistas todos juntos, o coral. Exatamente. E ela tem também, além dessas participações muito especiais dessas mulheres do país dela, também a participação da Filarmônica, da Filarmônica de Luxemburgo e alguns outros músicos também do Benin. O que eu gosto também da Angelique é que ela não canta nem em inglês, nem em francês, ela canta com as línguas africanas, os dialetos tanto do país dela como da África Ocidental. Aí brincam com ela, mas ninguém entende a sua música? Ela falou, olha, não é todo mundo que entende inglês no mundo também, ninguém está aí pressionando para que as pessoas que moram nos Estados Unidos ou nasçam lá cantem em inglês. A minha música tem uma vibração e eu falo primeiro para o meu povo e as pessoas vão absorver essa vibração de alguma forma. Ela é uma artista muito autêntica, hoje a Angelique está no 12º disco, tem 53 anos e ouça mais um pouquinho dessa música agora que eu queria que vocês vissem, que se chama Bomba, que é uma exaltação à beleza africana e aos vestidos típicos das mulheres. Dêem uma olhada.
é, Angelique Kidjo, essa é a minha dica de hoje. Não sei, tem coisas que só Didi descobre mesmo, eu fico sempre de olho nas dicas do Didi aqui, viu? Essa bomba aí não vai machucar ninguém. Não vai machucar ninguém, essa bomba não é para se jogar, não é para jogar. A minha dica também é de música. É para ler, para ouvir e para ver. Para ler, porque é um livro do Alexandre Petilo que se chama Curtindo Música Brasileira, já mostro aqui a capa para vocês, que é para se iniciar. Sabe, assim, quem quer se iniciar na música brasileira, bom, eu não sei muito bem sobre samba, eu não sei muito bem sobre música erudita brasileira, eu não sei muito bem sobre o pagode, a tropicália, o rock, o pop, enfim, são vários gêneros, é uma pesquisa de fôlego, mas não é acadêmica, não, o texto é super fluido, muito tranquilo, muito relax, eu acho que é para conquistar a garotada, né, que muitas vezes está na internet e tal, então ele tem essa linguagem assim, ó, por exemplo, abrindo assim, pá, MPB, olha o que ele diz assim, já no início, ó. Existem 2 mistérios que ocupam a cabeça do brasileiro, além do universal, qual é o sentido da vida? Afinal, o que aconteceu com o Ronaldo no final da Copa do Mundo em 1998, e a segunda coisa é, que diabos é MPB? Legal, né? Para a segunda pergunta, muitos costumam dizer um bate-pronto. É Chico, Gil, Caetano, Djavan, essas músicas que tocam em barzinho enquanto tomamos uma cerveja. Aí bom, hein? Tem tudo a ver com você, né? Você diria que isso seria rock and roll. Isso é rock and roll. Mas essa discussão é problemática, porque MPB é quem é brasileiro que faz. Então, uma banda que tá tocando em rock em inglês, ela tá fazendo MPB, se o cara for brasileiro? Essa discussão é problemática, cara. Boa pergunta. Como é que você chega? Ué, responda. Se o cara for alemão e estiver cantando em português, ele tá fazendo MPB? Não sei, eu espero que nesse livro tenha a resposta. Pode ser, né? Vamos ver aqui se ele tem a resposta. É legal, porque ele fala, tem o texto, indica vários discos para você saber o que é MPB, o que é rock, tarará. E também tem lista de músicas de playlist, para você quiser baixar. Você coloca no seu tocador de música e tal, para entender daquilo que você está interessado, né? Seja o assunto que for. E além disso, depois, no final também, para ver. O que tem para ver para entender MPB? No caso aqui que eu estou dando como exemplo. Por exemplo, esse documentário maravilhoso, que vocês devem ter visto também, que foi Uma Noite em 67, e a gente tem imagens aí da noite histórica. Que tem gente que até hoje não sabe quem ganhou, né? É verdade. Um drama nisso aí. Exatamente. E que traz... Na verdade, foi o festival que lançou a Tropicália no Brasil, né, com o Caetano e o Chico lançando as bases da Tropicália. É um documentário sensacional, é um dos documentários indicados aí para se entender um pouco mais da MPB. Como saímos disso e chegamos em Lepo Lepo, me diga. Pois é, né? Muito estranho. Como? Então, as coisas convivem hoje, gente. Não sejamos tão radicais, as coisas convivem. Posso conviver longe? Pode, isso. Pode, bem longe, eu quero conviver bem longe. No rock, aqui, tem black music, que é muito legal. No rock, por exemplo, ele dá indicação para se ver o início, o fim e o meio. Toca Raul. Toca Raul. Toca Raul. Toca Raul. O inspirador. Prefiro ser. Aí então está o documentário do Walter Carvalho também. Não sei se você assistiu. Sim. É maravilhoso esse documentário. Eu acho que foi um documentário que mais levou público no Brasil, pelo menos recentemente. Mais de 100 mil espectadores foram assistir. Que para documentário é um público coisa, né? excelente. Raul é muito popular ainda, né? Ele tem uma obra muito poderosa, né? Exatamente. Então, é só um exemplo de como... Aí tem várias curiosidades a respeito do Raul Seixas aqui no livro, de como ele entrou no rock, que foi o Gerry Adriani que descobriu o Raul Seixas. Ele produziu o primeiro disco, e o que significa cada uma das letras. Enfim, é magnífico, é muito interessante, a leitura é ótima, é divertida. É leve, dá para você começar num tema, terminar no outro. Exatamente, você pode abrir. Ah, que interessante, acabou o tempo. É ótimo, o Cunha Júnior, ele leva a sério essa história do tempo. Eles falam pra gente 3 minutos, ele pá. Então, na hora de você tocar, pode ser, Paulão? Na verdade, quem canta é a vocalista agora, eu vou só assistir. Ah, mentira! Ó, a gente vai encerrar o Metrópolis de hoje com mais velhas virgens. Paulão, Sentado e Banda vão tocar mais uma música aqui do novo disco. Todos os dias a cerveja salva a minha vida. Boa noite pra você e até mais. Até. Você traiu, mentiu e me bateu. Viveu da minha grana enquanto eu
que bem quis, agora é minha vez de ficar feliz. Vou dar um tiro em você, vou dar um tiro em você. Tu vai sangrar até morrer, eu quero te fazer sofrer. Vou dar um tiro em você, vou dar um tiro em você, vou dar um tiro em você. Tu vai sangrar até morrer, eu quero te fazer sofrer. Vou dar um tiro em você. Se achar por cima da carne seca, quero rir da sua cara de surpresa. Quando eu sacar o meu canhão, vais levar um tiro de 3 ou então que será bem no meio da sala. Depois vou tomar uma cerveja gelada no buraco da bala. Vou dar um tiro em você, vou dar um tiro em você. Tu vai sangrar até morrer, eu quero te fazer sofrer. Vou dar um tiro em você, vou dar um tiro em você, vou dar um tiro em você. Tu vai sangrar até morrer, eu quero te fazer sofrer. Vou dar um tiro em você. Vou te deixar sangrando e fugir. Já está tudo armado pra eu sumir. Vou pro México recomeçar, um trabalho me espera por lá. Mais 2 maridos que merecem fim vão me pagar bem pra matar gente ruim. Vou dar um tiro em você, vou dar um tiro em você. Tu vai sangrar até morrer, eu quero te fazer sofrer. Vou dar um tiro em você, vou dar um tiro em você. Vou dar um tiro em você. Tu vai sangrar até morrer, eu quero te fazer sofrer. Vou dar um tiro em você.